Meus amados irmãos, eu convido que vocês abram as vossas Bíblias em Gênesis novamente. Não vou iniciar uma nova exposição de Gênesis, mas vamos examinar um outro personagem bíblico em Gênesis capítulo de número 12. Gênesis 12, eu farei a leitura dos versículos de número 1 a 9. Isso aqui é melhor. Gênesis capítulo de número 12, versículos de número 1 a 9. Acredito que você percebeu que durante a nossa liturgia de hoje, um personagem ele se repetiu. E é exatamente através dele que nós vamos expor a palavra de Deus, os relatos conforme o nosso próprio Senhor se revelou a esse homem chamado Abrão no texto de hoje. Gênesis 12, versículos de número 1 a 9. Todos encontraram? Eu peço que a amada igreja acompanhe atentamente e eu farei a leitura desses versículos da palavra do nosso Deus. Assim diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou a Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu então o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Até aqui na noite de hoje. Meus amados irmãos, não sei como Deus vai nos mover, mas eu estou tentando começar uma empreitada de trazer os personagens principais bíblicos e perceber onde a aliança, a palavra de Deus está ligada uma coisa com outra. E nesse momento, chegamos no personagem chamado Abrão. E olha o que Deus está fazendo com Abrão. Ele está simplesmente dizendo para Abrão: agora chega. Agora chega, Abrão. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi isso demais. Se você é mãe e já teve que corrigir seu filho, você de vez em quando fala: agora chega. E ele tem que receber a correção. Quando alguém perde a paciência, você também fala: agora chega e não vai passar mais dessa linha. E também quando uma pessoa decide mudar de vida, decide tomar um novo rumo, ver que onde está não dá mais certo, não sei, mudar até mesmo do trabalho, mudar da sua faculdade, mudar da sua residência, o local onde mora, ir para um outro estado, um novo país ou qualquer outra coisa parecida. É sempre a mesma declaração: agora chega. Eu lembro da minha adolescência que isso também aconteceu comigo. Você já conhece o pastor Gleide, reverendo Gleide? Ele é ex-militar. Toda vez que eu ia cortar o cabelo, ele sempre dizia 1, 2, 1, 2. Parecia que era uma determinação de sargento, né? Mas era 1, 2 para cortar o cabelo. 1, 2, 1, 2. Aí quando eu fiquei adolescente, eu falei o seguinte: agora chega, vou mudar o corte. E aí passou de 1, 2 para 1, 3 ou 4, alguma coisa assim, como é que fica agora, né?
Mas é interessante que essas coisas acontecem na nossa vida. Mas agora, imagina e percebam que aqui não é o homem dizendo, agora chega. Imagina o próprio Deus olhando para a sua vida e dizendo, agora chega. Você não vai mais viver dessa maneira. Eu vou mudar simplesmente tudo. Eu vou conduzir a sua vida. Chegou o momento de mudar e você vai ter que mudar. Você vai sair de onde você está. Você vai sair do seu emprego. Você vai sair da sua residência. Você vai sair da sua língua. Você vai para uma nova nação, uma nova terra. Agora chega. Você tem que obedecer. Foi exatamente isso que aconteceu com Abrão. E era exatamente isso que Deus queria trabalhar com esse homem. Toda a mudança que Deus produziu, nós vamos ver agora nos versículos 1 a 9. E o que é que Deus também é capaz de produzir na sua vida, quando Ele fala de maneira direta a você, agora chega. É isso que o texto da Sagrada Escritura vai nos apresentar na noite de hoje. Como? Eu queria que você voltasse os seus olhos ao texto. Versículo de número 1, novamente. Primeiro ponto, versículos 1 a 5. Agora chega de confiar nas suas seguranças. Como? Ora, disse o Senhor a Abraão, você tem que sair da tua terra, meu querido, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A gente fala isso de maneira muito rápida, né? Sai da terra, da tua parentela, da casa que eu te mostrarei, e pronto. Mas aqui envolve muito mais coisas. Significa, sai da tua família, significa, sai do teu trabalho, significa você pegar todos os planos que você deixou na sua casinha de pensamentos, você vai agora jogar fora. E esse é um momento muito importante, porque Deus está começando a trabalhar com esse homem chamado Abrão, que ele deve se deslocar de tudo. Por quê? Se você lembrar, o que está acontecendo aqui? Abrão era filho de Terá e o texto vai nos dizer que ele sai de Harã nesse momento. Pastor, como é que essas informações vão aparecer? Quero que você volte a alguns versículos anteriores. Versículo 31 do capítulo anterior, que é de Gênesis 11. Diz o seguinte: tomou Terá a Abrão seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai a sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Aí você fala, pastor, como é que isso aqui aconteceu? O Senhor fala com Abraão, mas o pai dele já tinha saído com ele. Pois é, parece que, e aí é apresentado muitas das vezes, a Bíblia chegou em contradição. Mas um homem muito perspicaz, cheio do Espírito Santo, ele explicou essa passagem. É o outro texto que nós temos em Atos 7, que é um famoso sermão pregado por um diácono, chamado Estevão. Ele vai falar que precisamente Deus já chamou Abraão anteriormente, quando estava em Ur dos Caldeus. Se você perceber onde é que está sendo apresentado aqui, no versículo 4 vai dizer que Abrão saiu e ele estava em Harã nesse momento. Harã significa montanhas. Abrão estava num lugar que era muito vantajoso para ele já nesse momento. Mas Deus já havia falado com Abrão. E interessante agora que Deus vai começar a falar com Abraão, mas vai começar a quebrar Abrão em todas as suas confianças. Como? E aqui é algo maravilhoso que Deus está fazendo com ele. Ele traz o chamado, você vai sair de tudo que você está, você não vai ter mais nenhuma ligação com as pessoas que são do seu sangue, mas Deus dá uma palavra de promessa a esse homem. Versículo de número 2. De ti eu farei uma grande nação, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, e você será uma bênção. E aqui eu gosto como Moisés gosta de trabalhar os detalhes. Você lembra no texto lá de Gênesis 3, quando a gente trabalhou, que foi exposto que parecia que Adão estava retornando a ser o que ele era quando Deus vai falar com ele? Pois é, Moisés ele gosta de fazer esses paralelos. Olha o que é que Deus tinha preparado como promessa para Abraão. De ti vai vir uma grande nação, você vai ser abençoado,
você vai ser engrandecido através do seu nome. Assim, pastor, por que você está dizendo isso? Se você voltar uma página, a minha Bíblia aqui, a Bíblia da exposição normalmente é grande, né? Se você voltar uma página para lembrar o que é que está acontecendo em Gênesis 11, vai trazer um relato chamado A Torre de Babel. O que é que os homens de Babel queriam fazer lá? Ser uma grande nação e o nome deles fosse engrandecido. O que os homens estão querendo fazer, Deus está fazendo através de Abrão. E Deus prometeu, eu vou fazer isso. E não vai ser por nada do que você faz ou que você é. Como os homens que você sabe da história tentaram alguns anos atrás. Eu vou fazer do meu jeito, porque a minha palavra, ela não vai voltar atrás. Será que dá para você confiar nesse Deus? Foi isso que ele estava chamando para Abrão. E você será uma bênção. Por quê? À medida que você for vivendo, e aqui é no momento que Deus aparece para ele, eu vou te abençoar e as pessoas que estiverem próximo de você e forem seus amigos também serão abençoados. Quinta. E aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Sexta. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7 promessas que Deus dá a esse homem chamado Abrão. É muita promessa. Mas você pode falar, pastor, é bom demais. Deus aparece para mim e fala que vai acontecer tudo isso. Pois é. Deus dá todas as promessas e fala o seguinte, Abrão, agora o que é que você tem que fazer? Partir. Não, mas peraí, Deus, você não vai me dar nenhuma espada? Assim, eu vou ter uma grande nação, mas assim, a minha mulher se chama Sarai e ela também é estéril, então tem que ter um milagre. Você está dizendo uma coisa, mas o que o Senhor está dizendo é impossível que aconteça. Acho que é meio difícil confiar nesse Deus. Mas quando Deus diz agora chega, você deve confiar profundamente na palavra de Deus e ela deve ser a sua segurança, porque foi isso que Abraão fez. Depois que ele escutou isso, ele, primeiro verbo do versículo 4, partiu. Eu acho muito perspicaz a forma como o Espírito Santo sempre conduz as palavras. Se você lembrar naquilo que acontece com Jonas, quando Deus se revela a Jonas e fala, Jonas, você vai lá para Nínive, você vai pregar, você vai profetizar, aí a Bíblia apresenta. Depois que Jonas escutou, Jonas partiu. E foi para o outro lugar. Mas aqui, Abrão, ele escuta e parte em direção àquilo, como o Senhor lhe ordenara. E essa palavrinha ordenar parece que é só um mandamento. Mas existem 2 aplicações dessa palavra. Significa que ele partiu e foi conforme o Senhor conversou com ele, conforme o Senhor estava trabalhando com ele, mas ao mesmo tempo conforme o Senhor estava mandando. Então, o que o texto está querendo dizer? Esse Deus ao qual esse homem chamado Abrão estava servindo, não era só um Deus que era um tirano, você deve fazer isso e faça. Mas era um Deus em que ele tinha um diálogo, e que ele conversava, e que ele andava com esse Deus. Muito parecido com outro homem que também andava com Deus, muitos anos antes de Abrão, chamado Enoque. E Abrão começa a cumprir tudo isso. E assim foi. Foi ele, foi Ló, e tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Harã significa montanhas, mais uma vez. Ele leva a sua esposa, que se chama Sarai. Algumas vezes a gente fala, pastor, parece uma coisinha minuciosa da Bíblia, né? Não muda nada. Sarai, Abrão, para Sara e Abraão. Vamos terminar o texto para que eu lhe explique. Levou Ló, filho de seu irmão, e levou todos os bens que havia adquirido e todas as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Eu sei que quando o texto apresenta isso, a gente fica achando que quando Abrão saiu, era um povozinho menor do que a nossa congregação. Mas é o extremo contrário. Quando Abrão saiu como se fosse
que é chamado biblicamente de clã. É uma pequena vila. Nos próximos 2 capítulos vai mostrar que quando Ló ele é acorrentado, levado para outro canto, Abraão lá, ele vai escolher 318 homens que eram guerreiros que andavam com ele. Então, se tinham 318 guerreiros, tinha muito mais gente com ele. Só que Moisés não foi dizendo, tinha tal e tal e tal e tal e tal. Então ele resume dizendo, tinha bens e pessoas. Abraão já tinha gado, era um homem muito rico, tinha pessoas que serviam na sua casa, tinham homens que eram guerreiros para ele, então eram cerca de quase 1000 pessoas que estavam andando com Abraão nesse momento. Mas mais uma vez, Deus está quebrando a confiança desse homem e Deus começa a trabalhar, a mudar a própria identidade desses que são os personagens principais. Por quê, pastor? Até aqui a Bíblia vai chamar esse homem de Abrão, mas todo mundo conhece ele como Abraão. Por quê? Abraão significa pai que olha, ou pai exaltado, mas literalmente significa aquele que sempre está olhando para cima. Alguns teólogos vão dizer porque ele possivelmente era um astrólogo também. Então ele era conhecido do seu meio como aquele que sempre visualizava os céus e as estrelas e fazia estudos nisso. E aí você fala, pastor, mas mudou só um A? Abrão para Abraão, ele sai daquele que sempre pesquisa e busca muitas coisas no universo para ser o pai de muitas nações. E Sarai vai ser mudado naquele que é a minha princesa para grande princesa, ou a princesa. Porque através de Sara tudo vai mudar na história deles dois. Então não vai ser só dele. Vai ser uma princesa que será para todas as nações também. E aqui Deus começa a quebrar a confiança, a segurança deles neles mesmos. Final do versículo 5 apresenta que eles partiram e chegaram a Canaã. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Arã era uma montanha, Canaã era como se fosse uma planície. Então eles saíram do alto e foram para baixo. Isso significa, pastor, eles perderam tudo aquilo que é bom. Tudo aquilo que, aos olhos humanos, seria vantajoso. Eu quero que vocês lembrem, por exemplo, que a gente tem em Guaramiranga. Eu acredito que vocês, eu já morei lá e sou natural de lá, eu acredito que vocês conhecem a cidade de Sobral. Conhece? Seria vantajoso para você que tinha um grande terreno lá na parte mais alta de Guaramiranga e comprar um terreno lá em Sobral, na parte mais quente dele? Quem queria fazer esse negócio? Ninguém. Pois é exatamente essa mudança de vida que vai acontecer com Abrão. Arã era fértil, era aquele clima agradável, tinha aquela neblina, tudo que era plantado já nascia e brotava, sempre a paisagem era maravilhosa, mas agora ele é chamado para a planície. Ele vai sair de tudo aquilo que é fértil e vai peregrinar sem saber que aquilo que ele vai plantar vai ter retorno para ele. É um grande passo de confiança, mas é um passo necessário para que esse homem seja forjado por Deus. Uma grande mudança precisa também ser dada por esse homem. Mas Deus está trabalhando. Primeira coisa então, agora chega de confiar na sua segurança. Versículo de número 6. Segundo ponto. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Segunda coisa, agora chega de julgar sua vida pelas circunstâncias. Quero que vocês entendam o seguinte, Deus falou, olha, eu vou te dar uma terra, essa terra vai ser maravilhosa, eu sei que você vai andar muito, mas quando chegar lá ela vai ser sua. E o que o versículo 6 está dizendo? Quando Abraão chegou lá, o que é que tinha nessa terra? Gente, tinha povo. Abraão chegou em Canaã e tinha cananeus habitando nessa terra. É a mesma coisa você ganhar um terreno, quando você chega lá para separar o lote do terreno, tem um bocado de casa. Peraí, eu não ganhei o terreno, como é que eu ganhei e tem um monte de vazão no meu terreno? Não, mas foi Deus que deu, e aí como é que Deus me deu
o Senhor, e é interessante que a Bíblia fala, presta atenção, o Senhor se revelou a mim, aquele que é dono de todas as coisas, e aí quando eu chego, parece que Deus ele não cumpre as suas promessas. Mas não foi essa a declaração de Abrão. Por quê? Quando ele chega lá, quando ele entra na terra prometida, ele tem a melhor recepção que alguém poderia ter. Quando ele chega em Canaã, quem é que aparece para ele no versículo 7? Aparece o Senhor. Nós não sabemos quanto tempo ele teve que andar. Se foram meses, chegou a ser um ano. Você deve imaginar o quanto devia ser difícil Abraão e ficar peregrinando na terra. Mas ele diz que ele chegou até Siquém, e quem vai recepcionar ele dizendo, você chegou no seu destino o próprio Senhor. Ele diz o seguinte, eu darei tudo isso, mas eu darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Eu acho interessante demais o que Abraão vai começar a fazer. Quando as circunstâncias estão começando a ser desfavoráveis a ele, Deus recepciona ele na terra prometida. Sabe o que ele faz? Um altar. O que significa altar? A mesma palavrinha que aparece lá em Levítico. Altar sempre é sinônimo de quê? Adoração. Em outras palavras, quando as circunstâncias pareceram totalmente adversas a ele, o que Abraão fez? Adorou ao Senhor. Tudo aquilo que a gente estudou lá em Levítico, altar, animais, tenda, água, purificação, tudo isso já está começando a ser apresentado aqui. Aqui é como se fosse uma amostrazinha grátis. Parece que para invocar, na verdade, parece que para adorar a Deus precisa de um altar. Precisa que você apresente todo o povo através de um homem em adoração e gratidão pelo que o Senhor faz. Isso não é novo. Por exemplo, se você lembrar da vida de Jó, e é algo fantástico que Jó faz, dizer que ele sempre se apresentava a Deus porque, na dúvida se os seus filhos tinham pecado ou não, ele se apresentava diante de Deus no altar e oferecia sacrifícios pelos seus filhos. E aqui Abraão segue a mesma tendência desses grandes homens do Senhor. E olha que outra coisa interessante. Percebam os nomes. No versículo 6, Abrão estava em Siquém. Depois foi a Moré. E aqui no versículo 7, Deus se apresenta a ele. E no versículo 8 vai acontecer uma outra coisa. Ele vai chegar a Betel. Pastor, por que está apresentando tudo isso? Se a gente olhar no mapa, Israel, que é Canaã, em outras palavras, é onde é o território de Israel. Israel tem quase o mesmo tamanho do Ceará. Só para você ter noção, parece que Israel é grande, né? Mas é como se fosse o território do Ceará. É como se Abraão estivesse lá em Fortaleza, ele já está chegando no finalzinho do Ceará. Ali, acho que um pouco pertinho do finalzinho é Tauá, né? Isso mesmo? Tauá seguindo Juazeiro do Norte. Então ele saiu lá da ponta e está descendo tudo. Mas onde Abrão está passando, é como se fosse, eu não sei se vocês lembram daqueles filmes, que depois de passar toda a história, toda a jornada, o herói ele volta para passar nos cantos, ele sempre tem aquele lembrete de tudo aquilo que já aconteceu. Ali foi a minha grande batalha, a grande vitória, foi ali que eu fiz tal e tal feito, ali que apareceu um dragão, ali que aconteceu outra coisa. Pois é, Abrão está andando nos pontos mais históricos de Israel, que vai acontecer no futuro. No mesmo canto onde ele apresenta um culto e coloca altares diante de Deus, vai ser onde Gideão vai lutar. Vai ser onde Jacó vai ver as escadarias do Senhor. Vai ser onde Deus vai ser invocado. Os grandes marcos da história de Israel estão acontecendo aqui, mas Abrão não faz a menor ideia. E assim chegamos ao versículo de número 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel ao ocidente, e Ai, grande Ai que significa ruínas,
ao oriente, Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor, mas também ele invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. E olha que interessante, terceira coisa, agora chega de uma fé escondida. Abraão começa bem tímido, mas à medida que ele vai andando com Deus, ele vai apresentando, e agora uma outra palavrinha aparece de maneira muito maravilhosa. Ele não somente edifica um altar, mas ele invoca o Senhor. Em Gênesis, essas palavras são muito importantes. Por exemplo, quando aparece o homem Enos, o primeiro homem que invoca a Deus, é no meio de uma geração que as pessoas não estavam buscando a Deus. E no meio de uma terra que estava sendo tomada pelo pecado, havia um homem que também agora está sempre invocando, anunciando Deus publicamente. Abraão simplesmente ficou cansado de ter uma vida de fé escondida. Agora chega, porque Deus está mudando tudo no seu coração. O texto termina dizendo que Abraão sempre estava indo para o Negueb. É uma outra forma do autor dizer, que é Moisés, Abraão estava sempre indo para o sul. E o Negueb significa deserto. Abraão sempre estava indo para situações mais difíceis ainda. Mas até agora, em nenhum momento ele está apresentando que a promessa que Deus fez é uma farsa. E que a promessa que Deus fez a ele, dizendo, agora chega, Abraão, a hora de mudar. E de um momento ele está se levantando contra Deus para dizer o seguinte, o que o Senhor falou foi mentira. Pelo contrário, as provações estão aumentando e a sua fé está sendo fortalecida. É por isso então que esse homem é chamado através do autor de Hebreus como pai. Começa com F, termina com E. Pai da fé, exatamente. Mas se a história de Abraão terminasse aqui, a gente diria que ele era um exemplo perfeito. Só que como ele é pecador, no próximo relato vai mostrar Abraão duvidando do Senhor. Abraão vai para o Egito, começa a usar artimanhas dele para ver se as coisas seriam paz para o seu lado. Não, Sarai, eu vou lhe apresentar como a minha irmã, senão os homens podem aqui me matar, alguma coisa parecida. Os relatos bíblicos, nessa orquestra que foi apresentada, é para que você olhe para esse homem e entenda o seguinte, não termina nele mesmo. Ele ainda é imperfeito. Não chegou o homem da fé perfeito. Não chegou o modelo perfeito, o cumprimento de tudo que começou lá em Gênesis 3,15. Não chegou a mesma palavrinha. Não chegou o descendente. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai olhar para esse relato, ele vai trazer a explicação final. Vá para Gálatas 3, versículo de número 16. Gálatas 3,16. Diz o seguinte, eu vou ler Gálatas e ler novamente como é que Deus apresentou lá em Gênesis. Diz o seguinte, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Quando Deus fala com Abraão,
Ele não estava fazendo uma nova aliança. Ele estava reafirmando a aliança que ele já havia feito muitos e muitos anos anteriormente. Aquela que começou lá em Gênesis 3,15. Quando ele falou, darei à tua descendência esta terra, muitos judeus acreditavam que era a terra apenas visível. Mas seria muito estranho um Deus invisível querer recompensar os seus filhos apenas com coisas materiais e não invisíveis. O Deus invisível trabalha também conosco de maneira invisível e traz bênçãos invisíveis. E são todas elas espirituais. E a maior das bênçãos espirituais e visível que veio se chama Cristo Jesus. É por isso que João fala, olha, ele chegou e aquilo que é invisível se tornou visível e o verbo, ele está entre nós, nós vimos a sua glória, agora como unigênito do Pai. E é por isso que ele fala, é como se aquilo que era o tabernáculo agora fosse para todo o mundo e o universo, porque o Criador, o sustentador, ele tabernaculou entre nós. Finalmente, a promessa que deveria ser finalizada lá a Abraão, e a gente achava que era só para o povo de Israel, a gente achava que era só para os judeus depois. Deus está dizendo que não termina nisso. Porque quando Deus diz agora chega, Ele vai apresentar uma nova vida muito mais maravilhosa para cada um de nós. Quando Deus termina uma história que ao nosso ver parece de prejuízo, parece de perda, na verdade Ele está querendo trabalhar em nós algo muito mais maravilhoso que é refeito no novo homem, que se chama Cristo Jesus. E é por isso que tudo quando Ele se faz, tudo aquilo que Ele faz, é algo novo e maravilhoso para as nossas vidas. A história de Abraão termina ali, mas ela continua de maneira maravilhosa. Hebreus fala que vocês que estão aqui hoje, vocês podem ser chamados filhos de Abraão, não pelo sangue, não porque você tem uma ascendência judaica, não porque os seus pais têm tal e tal e tal ascendente que já morou lá no Oriente, mas é porque se Abraão foi inserido no povo de Deus de maneira invisível pela fé, você também, quando tem a mesma fé desse homem, é inserido no povo de Deus de maneira espiritual e não de maneira carnal. Porque se você vai começar a adorar o Deus invisível, Deus trabalha também de você de maneira invisível para o visível. A ponto de, à medida que você anda, que você conversa, que você cumpre as ordenanças, você obedece a Deus, as pessoas vão dizer, você é diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Alguma coisa mudou e eu não sei o que é. Hoje você pode ter a convicção de dizer o seguinte, quem me mudou foi o invisível. É por isso que você está vendo isso. Quem me transformou foi o Deus invisível. Mas Ele transforma do invisível para o visível, por isso você está vendo tudo isso. Isso tudo se chama a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que uma vez derramado e limpado todos os nossos pecados, agora nós finalmente temos essa nova vida. Porque quando Deus fala, agora chega, é porque finalmente chegou. E sempre os seus planos serão maravilhosos. E uma nova vida está sendo apresentada para os nossos corações. Gostaria de trazer duas aplicações. Primeiro, eu não sei se você tem receio de mudança. Normalmente a gente sempre tem. A gente fica com dúvida. Será que é o momento de mudar? Será que é o momento de buscar novas coisas? Uma nova perspectiva, uma nova jornada? Novos horizontes? Algumas vezes nós temos uma visão limitada de Deus, achando que o Deus de hoje ele não é capaz de trazer segurança para uma nova vida, novas coisas, um novo trabalho, uma nova cidade, um novo curso, um novo filho. Mas o que o texto está dizendo aqui é que novas perspectivas de vida não mudam para um novo Deus. Mas o mesmo Deus que está conosco hoje
também estará conosco nas novas mudanças da nossa vida. Eu sei que mudança é lhe levar à inquietação, à ansiedade, muitas das vezes, porque nós somos carnais e pecadores. E a mudança traz essa coisa conosco. Mas em Cristo Jesus, mudanças são boas, são agradáveis, sendo elas para a glória de Deus. Não sei se você tem planos para isso, mas eu quero que, a partir dessa noite, Deus lhe convida, na verdade, a apresentar seus planos diante dele. Pastor, a partir de hoje à noite eu quero mudar. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser um novo homem, um novo pai, uma nova mãe, um novo filho. E assim por diante. Louvado seja Deus. Deus nos fortalece e nos sustenta nas novidades. Novidade não é sinônimo de medo, nem de ansiedade. Novidade é sinônimo de promessa sendo cumprida mais uma vez em tempos diversos. Segunda coisa, sendo muito direcionado aos pais, você percebeu que no decorrer de que as coisas aconteciam, Abraão sempre estava invocando o nome de Deus? Isso tem um novo nome nos nossos dias, se chama culto familiar. Abraão, aqui nesse momento, todas as vezes que se direcionava a novos lugares, ele apresentava toda a sua família a Deus em oração. Ele orava pelo seu filho, orava pela sua família. Ele tinha prazer, porque falava assim, o Senhor está me dando tantas coisas, como é que eu não vou apresentar a minha família a Deus? Sendo que é Ele que está cuidando de tudo isso. E algumas vezes nos falta isso. Nos falta a visão espiritual de que Deus está nos dando tantas coisas que nós temos tanto para apresentar a Ele. Algumas vezes nós nos encontramos diante de Deus e Ele fala o seguinte, eu não sei por que orar. O que é que Deus fez por mim hoje? Ele me ajudou, eu vim para a igreja, voltei, Deus não fez muita coisa não. Os nossos olhos parecem muitas das vezes carregados de coisas visíveis, coisas terrenas, coisas do mundo normal. E não estão mais sobrecarregados daquilo que é invisível, das coisas celestiais. Do governo, do sustento de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias. Temos motivos suficientes de apresentarmos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas esposas, os esposos também, a Deus em oração. E por que não fazemos isso? É uma tecla que é batido muito dentro da igreja reformada, da teologia reformada, mas é algo sincero. O termômetro da sua vida espiritual é medido também o tanto que você invoca ao Senhor, significa adorar. Se você acha dificultoso, pastor, é chato parar 5 minutos. Eu não consigo, pastor. É porque a sua fé ainda está escondida, como foi apresentado no final dessa passagem. Quando Deus diz, agora chega, a fé não fica escondida. Por isso que ela é testemunhada, ela é confessada. As pessoas percebem que ela está sendo vivida. E infelizmente caímos demais nisso. Mas mais uma vez, que essa noite não venha ser uma noite de desespero. Parece que é de muita alegria. Então que nós venhamos nos alegrar a termos uma nova vida em Cristo Jesus. Venhamos nos alegrar a termos uma nova família. Venhamos nos alegrar a sermos uma nova pessoa. Buscando novas mudanças. Mudanças boas para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Vamos nos preparar para estar ceando ao nosso Senhor, sendo edificados mais uma vez pelo seu meio de graça. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, mais uma vez, Senhor, gratos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós.
Mais uma vez, Senhor, intercedendo pelas nossas famílias. Mais uma vez, Senhor, intercedendo pelos nossos irmãos que estão enfermos. Mais uma vez, Senhor, apresentando a vida também da Thaís e do seu filho. Mais uma vez, Senhor, apresentando os nossos corações. Senhor, eu não sei quantos aqui ainda não tiveram uma nova vida contigo, não tomaram a decisão de partir e buscar uma nova vida que se refaz em Cristo Jesus. Mas eu apresento a cada vida que na noite de hoje é chamada, Senhor, a tomar uma decisão por Ti. A reconhecer que Cristo Jesus chama hoje, Senhor, para que Ele deixe de lado toda a sua vida, tudo aquilo que Ele achava, que Ele amava e que via de prazeroso nesse mundo, e venha através da palavra, uma declaração de promessa, saber que aquilo que Ele não vê hoje vai ser deixado para trás. Aquilo que Ele não vê, Senhor, será algo novo, algo maravilhoso, porque é o Senhor que vai estar cuidando, como o Senhor já esteve. E uma vez que nós somos Teus filhos, confessamos a Tua palavra e fazemos parte da Tua aliança, de maneira nenhuma seremos, Senhor, confundidos diante desse mundo. É assim que nós choramos. Te agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.